Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estou aqui e gostaria de hoje compartilhar com os irmãos uma reflexão. E eu dei o nome nessa reflexão de A Alegoria da Caverna e Elias. São dois textos que eu gosto muito e que eu gostaria de fazer um paralelo entre eles, embora sejam dois textos completamente diferentes. Um texto é um texto de filosofia do filósofo Platão e o outro é o texto bíblico do livro de Elias. Mas nós vamos conseguir fazer uma conexão e compartilhar algo em comum com os dois textos. Para quem não conhece a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, como alguns dizem, é uma parte de um livro escrito pelo filósofo Platão, chamado A República. E nessa alegoria da caverna, Platão conta que um grupo de pessoas foi aprisionado dentro de uma caverna a vida toda, de uma maneira que eles ficavam de costa para a entrada da caverna e de frente para o fundo da caverna. E tudo o que eles viam era apenas a sombra do que se passava no mundo lá e que foi refletido pela luz no fundo da caverna. Só que Platão conta que um dia uma dessas pessoas conseguiu se desvencilhar, conseguiu se libertar e caminhou em direção à entrada da caverna. À medida que ele foi caminhando à entrada da caverna, a princípio a luz meio que ofuscava a visão dele. Mas ele foi caminhando e conforme ele ia se acostumando com a luz foi revelando para ele qual que era a verdade do mundo em que ele vivia. A criação de Deus, as pessoas, a natureza, os rios, ou seja, tudo aquilo que havia no mundo foi sendo revelado para ele pouco a pouco, à medida que ele se acostumava com a luz. E ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele conhecia, que ele estava sendo revelado pela luz, que ele teve no pensamento dele de voltar e contar para os outros habitantes da caverna aquilo que ele tinha descoberto. Só que as pessoas não acreditaram nele e até ameaçavam de matá-lo por não acreditar que ele estava dizendo a verdade. Preferiram ficar lá na caverna e não descobrir a verdade. E Elias, o que Elias tem a ver com essa história? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19 de 1 Reis, conta a passagem do profeta Elias. Essa passagem já é depois que Elias derrota os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e depois de ele lançar um desafio contra os profetas para ver quem verdadeiramente era o Deus, se era o Deus Baal, que os profetas acreditavam, se era o Deus de Elias, nosso Deus eterno, Jeová. E Deus responde à oração de Elias com fogo. Elias passa os 450 profetas ao fio da espada, e aí sai vitorioso, porque nosso Deus é um Deus vitorioso. Só que depois que aconteceu isso, a rainha má Jezabel ameaça ele de morte. E ele, com medo da rainha, foge da presença lá da rainha, do rei, e caminha em direção ao deserto. E diz que depois de ele caminhar durante algum tempo, ele se cansou e pediu a morte. Descansou embaixo de um arbusto e Deus enviou um anjo para que alimentasse Elias e ordenasse que ele caminhasse mais algum tempo. E ele caminhou mais algum tempo e depois se ocultou dentro de uma caverna. Aí, novamente, a história da caverna. E ali na caverna, novamente, ele estava ali, esgotado fisicamente, provavelmente por conta da batalha, emocionalmente também cansado. E diz que Elias pediu a morte. E aí Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo lá na caverna. E ele disse que ele estava cansado, que todos os profetas tinham morrido e só tinha restado ele. E ele, mostrando essa exaustidão, Deus falou assim: olha, saia para fora da caverna que eu quero falar com você. Sai para fora da caverna que eu ainda tenho coisas para fazer por você, mas saia da caverna. E o que nós podemos aprender com essas duas histórias, irmãos? Assim como a história de Platão, do mito da caverna, quanto na história de Elias, quantas pessoas nós não vemos hoje escondidas nas suas cavernas? Quantas pessoas não estão lá deprimidas, não estão lá, com amargura, estão lá com a melancolia e não conseguem sair da sua caverna? Ficam ali presos achando que a caverna é o fim da vida, quando na verdade não é. Quando nós saímos, nos libertamos daquilo que está nos prendendo, nós podemos caminhar na luz, podemos enxergar a luz e ver que aquilo que a luz traz para nós é muito mais do que aquilo que a gente acreditava ser a verdade. Tanto Elias
quanto o rapaz que se libertou, eles só conseguiram enxergar a realidade quando se colocaram na porta da caverna. E qual é a caverna que hoje pode estar te prendendo? Ou onde você está se escondendo? A palavra de Deus diz que Deus é luz. E a luz que Deus traz quer nos revelar todas as coisas que Ele tem para nos dar. Então, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu medo, saia para fora, ponha-se à entrada da caverna que Deus quer falar com você. A mensagem de Deus para Elias foi isso: Elias, saia para fora, porque eu ainda vou realizar coisas grandes através de você. Quando Elias pensava que era o fim da vida, Deus falou assim: olha, ainda tem mais 700 profetas que eu reservei que não se postaram perante Baal. Ainda tem 700 homens íntegros, mulheres íntegras que estão lá reservados e não se corromperam. Mas sai para fora, porque olha, depois de você, você ainda vai ungir reis, você ainda vai ungir o seu sucessor. E ele, depois da caverna, ele ainda foi para abençoar ali e colocar como seu sucessor Eliseu. Então, muitas coisas aconteceram depois que Elias se colocou para fora da caverna. Então, saia da sua caverna. Deixa o seu medo, abandone o teu medo, abandone aquilo que te prenda e coloca-se na entrada, porque Deus tem coisas grandes para se revelar através de você. Não permita que o medo, não permita que as aflições, não permita que a melancolia, não permita que nada daquilo que te prende venha te ocupar dentro da caverna, mas te põe na entrada da caverna e deixe Deus revelar coisas grandes e tremendas que somente Ele sabe. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Deus e que Deus dê a você uma semana abençoada no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino Ele Exaltado. Amém? Sua verdade vai sempre